Olá, eu sou a aluna Ana Flávia e juntamente com a Alexa, a Mariane e o Pedro, eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho na disciplina de Tópicos Especiais 5, ministrada pelo professor Bonato. O tema escolhido para a confecção do artigo foi a modelagem e simulação do sistema fotovoltaico presente no QMAP do campus da Unifei. Eu vou começar introduzindo o nosso tema e aproveito para falar sobre geração distribuída. Logo em seguida, a Alexa vai falar um pouco sobre a geração fotovoltaica. O Pedro sobre a modelagem que fizemos no software Simulink, e a Mariane, por fim, irá apresentar os resultados e discussões, assim como a conclusão que obtivemos. Bom, a ideia de geração distribuída vem crescendo nos últimos anos, principalmente com a utilização de energias renováveis, em especial a geração fotovoltaica, que está cada vez mais difundida em aplicações residenciais e prediais. Dentro deste contexto, se torna interessante estudar o comportamento da rede elétrica quando se tem um arranjo fotovoltaico conectado a ela. Para chegar nesse ponto, é necessário primeiramente fazer a modelagem desse sistema fotovoltaico, que foi o passo inicial do nosso trabalho. Então, considerando como estudo um dos arranjos de painéis solares no prédio do QMAP, no campus sede da Unifei, fizemos a modelagem utilizando o software Simulink dentro do MATLAB. Com isso, obtivemos a forma de onda da tensão sobre a carga instalada no prédio e a distorção harmônica total gerada devido aos conversores de corrente contínua para corrente alternada. E vimos que ela estava dentro dos limites estabelecidos pela norma I3E 519. Falando um pouco sobre a geração distribuída, seu conceito, de acordo com Ackermann, é de uma fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou no local do cliente do medidor. A ANEEL prevê desde 2012 a possibilidade do consumidor gerar a própria energia sustentável através da Resolução Normativa 482, que foi revisada em 2015. A geração distribuída ela é composta de duas principais fontes de energia, que são a geração despachável, quando é possível controlar o despacho da geração, e a gente tem como exemplo as microturbinas a gás, os motores a combustão e células de hidrogênio. Já a outra fonte de energia é a geração não despachável. E aí quando a gente não tem o controle da geração, principalmente devido a fatores climáticos. E a gente tem como exemplo as placas fotovoltaicas e turbinas eólicas. De qualquer forma, a geração distribuída está ligada a fontes renováveis de energia, então elas favorecem o meio ambiente e apresentam diversas outras vantagens. A geração solar consiste na geração de energia elétrica ou térmica a partir do calor e da luz solar, seja em dias ensolarados ou nublados. Esse tipo de geração é considerado uma fonte de energia renovável, limpa, alternativa e primária, visto que as fontes primárias de energia são aquelas disponíveis, tais como se encontram na natureza, e que não sofreram ainda qualquer conversão. A produção de energia elétrica se dá pela aplicação de placas solares constituídas de materiais semicondutores, geralmente o silício. Quando os fótons atingem as placas fotovoltaicas, os elétrons do material semicondutor entram em movimento, gerando corrente elétrica. Assim, quanto maior a radiação solar, maior a energia produzida. Após esse processo, a energia gerada é convertida de corrente contínua para corrente alternada, pelo inversor solar, grid tie, e injetada no quadro de medição do imóvel para alimentar a rede. A geração fotovoltaica apresenta uma série de vantagens, tais como: ela não polui durante a produção de energia, sua manutenção é mínima, seu custo vem diminuindo e estão cada vez mais potentes. Além disso, é uma fonte de energia inesgotável, visto que deriva do Sol. Mesmo apresentando uma série de vantagens que englobam benefícios econômicos e ambientais, a geração fotovoltaica possui algumas desvantagens, tais como: o custo de aquisição ainda não é popular, há uma falta de incentivo fiscal no Brasil, a variação na produção de energia devido às condições climáticas e ao horário do dia, baixo rendimento da ordem de 25% e a baixa capacidade de armazenamento, mesmo apresentando armazenamento viável e possível. Ela não ocorre em grande quantidade em comparação às outras fontes de energia. A geração fotovoltaica pode ser dividida em 3 grupos distintos. Sistemas isolados ou autônomos, também conhecidos como off-grid, são sistemas de energia fotovoltaica que não estão conectados à rede elétrica, sendo isolados e alimentados diretamente às cargas que consomem a energia gerada.
esses sistemas são muito usados em lugares remotos. Sistemas conectados à rede, ou on-grid, como qualquer outra forma de geração de energia, servem como uma fonte complementar e estão inseridos na geração distribuída. Os sistemas on-grid são classificados de acordo com a potência gerada. Por último, temos os sistemas fotovoltaicos híbridos. Os sistemas fotovoltaicos híbridos englobam sistemas off-grid e on-grid. Isto é, trata-se de um sistema conectado à rede elétrica e que também possui armazenamento de energia. Esses sistemas são mais caros que os demais, pois além do armazenamento, precisam de diversos mecanismos de segurança e equipamentos específicos. Para a modelagem do sistema, partimos de um modelo intrínseco do Simulink e a partir dele adaptamos o circuito de acordo com as características do sistema do QMAP. Primeiramente, optamos por trabalhar com um ponto de operação fixo, com irradiância de 1000 watts por metro quadrado e temperatura de 25 graus Celsius. Nessa condição operativa, cada painel apresenta potência de 245 watts e tensão de 30,2 volts. Assim, a configuração do arranjo com duas strings em paralelo de 15 painéis em série cada uma deve gerar 7,35 kW e 453 volts na saída. Portanto, as medições apresentadas demonstram que tanto a potência gerada quanto a tensão de saída ficaram bastante próximas dos valores esperados. Esse bloco recebe então os valores de tensão e corrente provenientes do arranjo e a partir deles calcula o MPPT, ou seja, calcula o ponto de tensão que vai gerar a máxima potência do arranjo. Como a tensão de saída do arranjo é de 455 volts e o valor de pico da tensão de linha na saída do conversor CCCA é de 537 volts, faz necessário um conversor CCCC Boost para elevar a tensão de saída dos painéis para o valor necessário para alimentar o conversor CCCA. Portanto, mantivemos a frequência de chaveamento em 5 kHz e calculamos os valores de L1, C2 e C3 que configuram a atuação desse conversor CCCC para uma tensão de saída de 650 volts. Então, o conversor CCCA, ou inversor, recebe essa tensão contínua elevada pelo conversor Boost e, através do chaveamento PWM, produz uma tensão alternada na saída. Para que o chaveamento do inversor seja feito em sincronismo com a tensão da rede, a barra B1 adquire os dados de tensão e corrente, nesse ponto. Esses dados, então, alimentam esse conversor que realiza o controle dos pulsos do inversor. A forma de onda na saída do inversor é extremamente distorcida e apresenta grande conteúdo harmônico. Por isso, foram aplicados um filtro RL, um filtro RC e dois filtros sintonizados nas harmônicas de terceira ordem e de quinta ordem para que a onda na saída apresentasse menor distorção e maior adequação ao valor de THD limite proposto em norma. Essa tensão de linha, então, em 380 volts, passa por um autotransformador, aqui representado por um modelo de transformador, para se conectar à rede em 220 volts, que é o equivalente à rede do QMAP. Nesse nível de tensão está conectada toda a carga do prédio, aqui representada em seu valor máximo de 20 kW e 10 kVAR. A partir da medição de uma das tensões de linha da carga, podemos observar sua forma de onda e também seu conteúdo harmônico total, que ficou em apenas 2%. Portanto, um valor abaixo do limite imposto pela norma, o que demonstra a adequação da forma de onda depois da aplicação dos filtros. O sistema conta ainda com o transformador de entrada do prédio, que recebe a alimentação em média tensão de 3,8 kV e converte para 220 volts para a alimentação do prédio. A medição da potência ativa fornecida pela rede apresentou o valor de 14,75 kW. Esse valor, se somado à potência gerada pelo arranjo fotovoltaico, totaliza mais de 22 kW, enquanto a carga do QMAP, que é a única carga do circuito, tem apenas 20 kW. Essa discrepância se deve às perdas ativas ocorridas em todos os filtros que apresentam partes resistivas e também nas resistências do autotransformador e do transformador. Por fim, podemos observar que a tensão na saída do conversor Boost ficou acima do valor estabelecido de 650 volts. Apesar disso, essa foi a configuração em que os valores do arranjo fotovoltaico ficaram mais próximos dos esperados, por isso essa foi a configuração mantida. O sistema foi simulado em tempo discreto com tempo de amostragem de 1 microsegundo. E os resultados gerais demonstram a aderência do modelo desenvolvido
em relação ao sistema real. Conectando-se a geração fotovoltaica ao sistema de alimentação do QMAP, observou-se que a tensão resultante do arranjo é de 455,60 volts, um pouco acima do valor esperado, que é de 453 volts. Além disso, a potência ativa gerada pelos painéis é de 7,34 kW, valor também próximo ao esperado de 7.347,66 watts. A potência fornecida pela rede alcançou 14,75 kW, totalizando, junto à geração fotovoltaica, 22,09 kW. Como a carga consome apenas 20 kW, tem-se que o restante da potência ativa é absorvida pelos filtros instalados, além das perdas existentes nas resistências do autotransformador e do transformador. Com os ajustes realizados nos filtros e nos conversores, obteve-se o sinal de tensão sobre a carga apresentado na imagem. É possível observar que a forma de onda da tensão apresenta característica praticamente senoidal, com uma pequena distorção harmônica, que o bloco THD mostra uma distorção total de 2%, valor que se encontra dentro do limite previsto pela norma internacional I3E 519. Analisando os dados obtidos com a simulação no software Simulink, bem como a forma de onda da tensão e a taxa de distorção harmônica total na carga, é possível concluir que os valores condizem com o esperado, apresentando um baixo nível de harmônicos dentro do estabelecido pela norma citada anteriormente. Além disso, o valor de pico da componente fundamental dessa onda estava em torno de 300 volts, próximo do valor previsto de 311 volts. Uma vez que o sistema modelado apresentou resultados próximos ao esperado, os passos seguintes a serem estudados são o comportamento de algumas grandezas com a variação do ponto de operação do arranjo fotovoltaico e o comportamento da tensão sobre a carga na presença de distúrbios de qualidade da energia elétrica aplicados na rede. As referências usadas para elaborar a apresentação e, por fim, sempre tenhamos em mente que antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. Obrigada pela atenção de todos.